Fala, galera do YouTube! Então, gente, continuando aqui o nosso estudo da geometria analítica, o estudo do ponto, né? Vamos falar agora de duas bissetrizes. Na observação número 1, vamos falar sobre a bissetriz dos quadrantes ímpares. Veja bem, um ponto pertence à bissetriz dos quadrantes ímpares, que nós vamos representar simbolicamente por B13, se suas coordenadas são iguais, ou seja, se o x dessa bissetriz for igual ao y, ok? Observa bem aqui, ó, não sei se está dando para vocês verem a reta, essa reta bem aqui, ó, tá bem fininha, né? Essa reta aqui é que nós chamamos de bissetriz dos quadrantes ímpares, porque ela divide os dois quadrantes ímpares, o primeiro e o terceiro quadrante ao meio, ela passa bem no meio dos quadrantes. O que acontece com os pontos que pertencem a essa bissetriz? Todos eles, sem exceção, eles têm as coordenadas iguais. Observa bem aqui o ponto A. Ó. O x é 4, o y é 4. Então, ponto A, 4,4, coordenada do ponto A. Ponto B, ó, x é 2, o y também é 2. Então, ponto B, 2,2. Ponto C, ó, tá no terceiro quadrante, ó. O x é menos 3 e o y também é menos 3. Então, ponto C, menos 3,-3. Todos os pontos dessa bissetriz têm as coordenadas iguais. É isso que caracteriza o ponto localizado nessa bissetriz. Então, vamos anotar aqui para não esquecer. Então, na bissetriz B13, que é a bissetriz dos quadrantes ímpares, passa no primeiro, no terceiro quadrante, qual é a característica de qualquer ponto que pertença a essa bissetriz? A característica é que o x é igual ao y. Essa aqui que é a característica dessa bissetriz, ok? O x vai ser igual ao y. Bem, pois bem, vamos continuar aqui passando o slide para a gente falar da outra bissetriz. Porque se nós temos uma bissetriz nos quadrantes ímpares, nós também temos uma bissetriz nos quadrantes pares, né? Então, observação número 2. Um ponto pertence à bissetriz dos quadrantes pares, vai ser representada por B24, porque 24, porque ela passa no segundo e no quarto quadrante. Então, B24. Se suas coordenadas são opostas, essa que é a característica de um ponto que pertence a essa bissetriz. Observa aqui, ó, o ponto A. Quem é o x do ponto A? Menos 3. Quem é o y do ponto A? 3. Observa que um é 3 negativo, o outro é 3 positivo. Coordenadas opostas. Vamos ver o ponto B. Ó. Ponto B que está no quarto quadrante. Quem é o x? É 1. E quem é o y? É menos 1. Então, ponto B, o x é 1 positivo e o y é 1 negativo. Coordenadas opostas. Olha o ponto C aqui também, ó. Quais são as coordenadas do ponto C? É o 4, né? X é 4 e o y é menos 4. Então, 4 positivo, 4 negativo, coordenadas opostas. Qualquer ponto que pertence a essa bissetriz vai ter coordenadas opostas, ok? Então, vamos anotar isso aqui também, né? Olha só. Na bissetriz B24, o que é que acontece nessa bissetriz? Os pontos têm coordenadas opostas, ou seja, x é igual a menos y. O x é o oposto de y, ok? Aqui o x é igual a y, nos quadrantes ímpares. Nos quadrantes pares, x é o oposto de y, ok? Vamos então ver alguns exemplos para a gente aplicar essas duas definições que a gente acabou de ver. Bissetriz dos quadrantes ímpares, bissetriz dos quadrantes pares. Veja aqui no exemplo 1. Ó. No exemplo 1 diz assim, ó, calcule o valor de K para que o ponto A, 3K, menos 7, aliás, 3K menos 7,5, pertença à bissetriz B13, que é essa aqui, ó, bissetriz dos quadrantes ímpares. Vamos anotar então aqui, ó, no exemplo 1, o que é que nós procuramos? Nós procuramos o valor de K, né? Para que esse ponto A, que tem coordenadas
3K menos 7,5 pertence a essa bissetriz dos quadrantes ímpares, né? Aí você vai começar, para achar o valor de K, você vai começar pela regra. Qual é a regra? Todo ponto que pertence a essa bissetriz tem o x igual ao y. Começa pela regra. Coloca aqui, ó. X é igual a y. Pronto. Agora você vai lá no ponto A e vê quem é o x. Olha, eu disse para vocês no vídeo anterior que todo ponto tem duas coordenadas, que o primeiro valor é o x e o segundo valor é o y. No ponto A, aqui, ó, quem é o x? É o que está do lado esquerdo da vírgula, né? Quem é que está do lado esquerdo da vírgula? 3K menos 7. Então, esse que é o x. Então, eu coloco aqui, ó, 3K menos 7 é igual. Quem é o y? Coloca aqui mais para cá para ficar melhor de ver. Então, aqui, ó, x é igual a y. O x, quem é? 3K menos 7. Quem é o y? É o que está depois da vírgula, que é o 5. Pronto. Então, 3K menos 7 é igual a 5. O que é isso aqui? Uma equação do primeiro grau, que vocês aprenderam lá no ensino fundamental, ok? Então, é muito simples. É só passar o 7 para o segundo membro para achar o valor de K. Então, vai ficar assim, ó, 3K é igual a 5. Esse 7 está negativo, passa para o segundo membro, positivo. Então, K é igual. Somando 5 mais 7 dá 12. Esse 3 está multiplicando o K no primeiro membro. Quando ele passa para o segundo membro, ele passa dividindo. Então, fica 12 dividido por 3. Portanto, o valor de K é 4. Né? 12 dividido por 3, 4. Pronto, e essa é a nossa resposta do exemplo número 1. Agora, vamos ver o exemplo número 2, que diz o seguinte, ó, calcule os valores de M. Então, nesse caso, eu procuro, no exemplo 2, eu procuro os valores de M, né? Para os quais o ponto B, vamos anotar aqui o ponto B, que tem coordenadas M ao quadrado menos 6M, vírgula 5, né? E esse ponto pertence à bissetriz B24, né? Bissetriz B24, que é a bissetriz dos quadrantes pares. Então, qual é a regra que eu vou usar nesse exemplo? Essa aqui, ó. X é igual a menos Y. Observa que aqui, X é igual a Y, bissetriz dos quadrantes ímpares. Nos quadrantes pares, X é igual a menos Y. Vamos usar, então, a regra. Então, X é igual a menos Y. Aí, olha para o ponto B. Quem é o x do ponto B? O que está antes da vírgula, né? É isso aqui, ó. M ao quadrado menos 6M. Quem é o y do ponto B? É o que está depois da vírgula, que é o 5. Só que aqui tem um sinal de menos da regra, então você não esqueça de colocar o menos. Menos 5, né? Ficou negativo por causa do sinal da regra. Pronto, o que é isso aqui? Uma equação do segundo grau, né? Nós já aprendemos também resolver a equação do segundo grau lá no ensino fundamental. Mas quem esqueceu, tem uma playlist no meu canal, lá uma playlist lá do 9º ano, falando sobre a equação do segundo grau. Vá lá e lembre como é que faz, ok? Tá, então, vamos ver aqui. Primeiro, nós temos que colocar essa equação do segundo grau na sua forma normal, ou seja, eu tenho que passar o 5 para o primeiro membro. Então vai ficar assim, ó. M ao quadrado menos 6M mais 5, que é igual a 0. Ó, o 5 estava negativo, passou positivo, né? Então, agora sim, ela está na sua forma normal. Aqui, o número que acompanha M é o valor de A. Então, vamos anotar aqui, ó. Quem é A? É 1, que é o número que está acompanhando M ao quadrado. O número que acompanha M é o valor de B. Então, quem está acompanhando M é o menos 6. Então, menos 6 é o valor de B. E o termo independente é o C. Quem é o independente? É o 5. Né? Veio sozinho, não veio com M. Pronto. Como é que eu resolvo uma equação de segundo grau? Usa as fórmulas de Bhaskara. Tá aqui, ó. A primeira é o delta. Ó. Delta é B ao quadrado menos 4AC.
Pronto, essa aqui você vai usar primeiro, certo? A segunda é a do x, que é menos b, mais ou menos, raiz quadrada de delta sobre 2a. Então, essa aqui você vai usar por último, ok? Tudo bem. Vamos calcular o delta. Aí, para a gente agilizar, eu faço assim, ó, pego esse quadrado do b, ó, boto bem aqui nesse b, para me lembrar que ele está ao quadrado. Observa esse menos 4 da fórmula, eu jogo ele para cá. E vou indicar quem é que ele multiplica. Quem é que ele multiplica? A e C. Então, vou indicar aqui, ó, A e C. Porque assim a gente faz o cálculo direto. Vai ser bem mais rápido, ó. Delta vai ser igual. B ao quadrado. Quem é B? Menos 6. Menos 6 ao quadrado. 6 vezes 6, 36. Como o expoente é par, né? 2 é par, o resultado é positivo. Aí aqui, ó, o menos do 4 faz jogo de sinal com A e com C, ó. Menos com mais dá menos, menos com mais dá menos. Então, por isso fica menos aqui. Agora, multiplica 4 vezes 1, 4. 4 vezes 5, 20. Pronto, agora é só subtrair o que sobrou. 36 menos 20 vai dar o quê? 16. Então, o valor de delta é 16. Agora vamos usar a fórmula do x, só que a nossa equação está com m. Então, em vez de colocar x, a gente coloca m no lugar do x, né? M é igual. Aí vamos fazer direto também, ó. Aqui, menos b, ó. Menos b. Então, faz o jogo de sinal com o valor do b, ó. Menos com menos é mais. Qual é o valor do b? 6. Então, mais 6. Mais ou menos, que tem aqui na fórmula. Raiz de delta. Nós achamos delta? Delta é 16. Aí você tira a raiz de 16. Qual é a raiz de 16? 4. Na parte de baixo tem 2 vezes A. Você multiplica 2 vezes o valor de A. Ó. 2 vezes 1 é 2. Daí você vai ter dois resultados. Vamos chamar o primeiro de M' e o segundo de M duas linhas. Vou colocar aqui embaixo. Pronto, no primeiro você observa que aqui tem dois sinais, né? Um mais e um menos. No primeiro você pode usar o de mais, no segundo o de menos ou vice-versa, tanto faz. Então vamos usar primeiro de mais. Ó. 6 mais 4, 10. Dividido por 2, 5. Então esse é o primeiro valor de M. Segundo valor de M você usa o sinal de menos. 6 menos 4, 2. Dividido por 2, dá 1. Então pronto, o valor de M pode ser 5 e pode ser 1, ok? Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueça de deixar o like, porque a matemática é linda. Faça lá o comentáriozinho, ó, a matemática é linda. E para você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva para a gente poder fazer mais aulas como essa. Tchau, tchau, meu povo!